O apóstolo Paulo estava na sua terceira viagem missionária. E quando ele chegou na cidade de Troade, permaneceu 7 dias com os irmãos. E no 7º dia, houve uma última reunião, um último culto. E Paulo tinha muito a dizer. A Bíblia diz que ele se prolongou. Paulo estendeu aquela reunião e já era quase meia-noite. Ele tinha que partir no dia seguinte, Jonathan. Então ele não podia deixar de entregar tudo aquilo que Deus mandou ele dizer. Naquela reunião, eles estavam reunidos no 3º andar de uma casa. É interessante que, se você estudar, vai perceber que já naquele tempo existia pequenos prédios de até 5 andares. Não em Israel, mas nas grandes cidades do Império Romano, como era o caso de Troade, havia prédios residenciais de 3 andares, 4 andares, até 5 andares. Esse culto, ele está acontecendo no 3º andar. E enquanto Paulo estava pregando, a Bíblia diz que um jovem assentado na janela caiu num sono profundo. E ao dormir, ele caiu da janela. Ele caiu de 3 andares, querido. As pessoas correram para prestar um atendimento. E você leu comigo que eles levantaram o homem, sim ou não? Mas levantaram morto. Imagina levantar o morto, irmão. Eles levantaram ele, mas ele não está vivo. A queda causou uma tragédia no meio daquele culto, e este jovem veio a óbito. Um acidente como esse aqui já é uma tragédia por si só. Um jovem que tinha a vida toda pela frente, caiu do 3º andar, por uma bobeira, e veio a óbito. Mas essa tragédia ganha mais força quando eu lembro que esse jovem estava no culto, irmão. Esse jovem estava no culto. Quem é que pode imaginar que vai para um culto e morre no culto? Quem é que pode imaginar que alguém vai para a igreja e morre na igreja? É exatamente isso que aconteceu. É interessante isso aqui porque ele foi vivo para o culto, irmã Marley. E os parentes vão ter que trazer ele morto para casa. Já pensou nisso, irmão? Ninguém vai para o culto esperando um resultado desse. Ninguém vai para o culto esperando um desfecho desse. O culto foi interrompido. O jovem está estirado no chão. A família está desesperada. A tristeza tomou conta do ambiente. E quem é que vai imaginar que alguém vai vivo para o culto e vai voltar morto? Pode parecer uma história isolada, uma história incomum, mas espiritualmente falando, isso aqui acontece mais do que você imagina. Pode parecer uma coisa de louco isso aqui, uma história única, que não vai se repetir, mas eu digo, isso se repete quase todo dia. Espiritualmente falando, nós esperamos que as pessoas que participam dos nossos cultos, das nossas reuniões, sejam edificadas, transformadas. A nossa expectativa é que aqui, entre pessoas mortas espiritualmente e recebe vida pelo poder da palavra.
A nossa expectativa, me acompanhe, a nossa expectativa é que pessoas passem por essas portas, se sentem nessas cadeiras, mortas espiritualmente, e saiam daqui cheias de vida. Só que, Isaías, o contrário também acontece. Muitas vezes precisamos lidar com a triste realidade de pessoas morrendo dentro da igreja, de pessoas morrendo no meio da igreja. Nós temos a triste realidade de dizer que tem gente que era para estar crescendo e está infantilizando na fé. Tem gente que era para estar voando, está engatinhando. Tem gente que era para estar andando para frente, só regride e anda para trás. Tem gente que era para estar forte, mas está tomado de fraqueza. E pasmem, irmãos, a igreja dos dias atuais está cheia de eúticos, exemplos como este jovem aqui. Existem pessoas que conseguem morrer espiritualmente participando de um culto onde Deus está ressuscitando o morto. Vou repetir, irmão. Olha bem na butuca dos olhos aqui do pastor. Tem gente que consegue morrer espiritualmente no mesmo lugar em que Deus está dando vida. Você acredita nisso? Tem gente que consegue chegar no fundo do poço da vida espiritual, morrer espiritualmente no mesmo lugar onde a palavra de Deus está ressuscitando os mortos. Então eu quero te instigar nessa noite a procurar o motivo por que Eutico morreu. O que podia ter sido feito para evitar a tragédia desse jovem que caiu do terceiro andar? Quantos querem fazer uma análise desse acidente comigo? Diga amém. Alguém poderia dizer, irmã Rosa, olhe para cá, que a culpa da morte de Eutico foi do dirigente do culto? Afinal de contas, por que não fez o culto embaixo? Escolheu o lugar errado. Para que fazer o culto no terceiro andar? Se o culto tivesse sido no térreo, o acidente não tinha acontecido, sim ou não? Então, com certeza alguém está aqui pensando assim: a culpa foi do dirigente do culto. Outra pessoa pode pensar que a culpa foi do pregador. Porque se Paulo não pregasse até meia-noite, irmão, o jovem não tinha ficado com sono, sim ou não? Podia ter ido até às 10, mas Paulo estendeu demais, o cansaço veio, e aquele jovem era para estar vivo, mas não sobrou para contar a história. Outra pessoa pode dizer que a culpa é do dono da casa. Porque se ele tivesse colocado grade na janela, o jovem não tinha caído. Sim ou não? Não. Alguém também deve ter pensado assim: não, a culpa é da esposa do anfitrião, porque se ela tivesse feito um cafezinho, ele não tinha ficado com sono. Percebe que cada um de nós aqui podemos achar um culpado dessa história, sim ou não? Se a gente começar a analisar o que aconteceu, a gente começa a achar um monte de culpados, sim ou não? Olha para cá. Você sabe que é assim que eu fico? Quando eu vejo uma pessoa morrendo espiritualmente na minha frente, no meio da gente, dentro da igreja, eu fico também procurando o culpado. Será que o problema sou eu? Será que o problema é a igreja? Será que o problema é a palavra?
Será que o problema é os louvores? Eu fico também me perguntando, como é que pode ter alguém morto espiritualmente num ambiente desse? Onde é que a gente está errando? Onde é que a gente está vacilando? Como é que pode essa pessoa andar tanto para trás desse jeito? Só que a verdade tem que ser dita, sim ou não? Eu fico me perguntando por que tem gente morrendo onde o dono da vida se manifesta. Porque a nossa tendência é sempre arrumar um culpado para o nosso fracasso. A nossa tendência é arrumar um culpado para as nossas fraquezas e às vezes até a nossa falta de vergonha na cara, irmão. Vamos falar a verdade? A culpa é do jovem mesmo, porque janela não é lugar de sentar. A culpa não é de Paulo que pregou até a meia-noite. A culpa não é do dirigente do culto que fez o culto lá em cima. A culpa não é do dono da casa porque não tinha grade. A culpa não é da esposa do dono da casa porque ela não fez um cafezinho para espantar o sono. Não. A culpa é do jovem que foi se meter e sentar na janela. É muito mais fácil as pessoas ficar procurando o culpado. A culpa é da igreja, a culpa é do pastor, a culpa é da liderança, a culpa é disso. Ah, mas aquela irmã pisou no meu calo. Ah, mas aquele irmão falou assim. E a gente fica procurando um culpado, terceirizando a culpa pela nossa frieza espiritual, o nosso fracasso espiritual, quando na verdade é a gente que está na posição errada. Dá glória a Deus aí. Então olha bem para cá. O erro de Eutico foi sentar na janela, porque ele queria participar do culto e continuar acompanhando o que está acontecendo lá fora. Vou repetir. Ele queria acompanhar o culto e ao mesmo tempo acompanhar o que acontece do lado de fora. O Eutico aqui é aquele crente que quer beber desta água e quer também beber daquilo que o mundo oferece. É o crente vida dupla, que tenta ser amigo de Deus e amigo do mundo ao mesmo tempo. E às vezes ele está presente aqui fisicamente, mas só fisicamente, querido. Só está o corpo, mas a cabeça está longe, o coração está longe, a alma está longe. Mas ele pensa na sua hipocrisia. O importante é que eu estou aqui dentro. Quando na verdade o seu coração não está aqui, ele é alguém que está em cima do muro. Até agora não sabe o que quer para a sua vida. Até agora não decidiu em qual caminho vai andar. Ele olha para dentro e ele olha para fora. Ele gosta do que está acontecendo aqui dentro, mas ele também gosta daquilo que acontece lá fora. Você está entendendo? Então essa pessoa assume uma posição arriscada, sim ou não? No terceiro andar, sentado na janela, assumiu o risco. E quando você anda no muro, você assumiu o risco. Quando você resolve ficar no meio do caminho, você está assumindo o risco da sua escolha. E você deve esperar que a qualquer momento a sua queda aconteça. O crente da janela, ele pensa que está seguro, mas não está. Vou repetir. O crente da janela pensa que está seguro, mas não está. Ele pensa que vai dar tudo certo no final, mas o que espera ele é a morte. Só precisa um deslize, só precisa uma cochilada.
Eu estou falando de pessoas que, além de se posicionar neste lugar arriscado, ele ainda relaxa. Ele conseguiu dormir, irmão. Ele está relaxado, sim ou não? Irmão, dormir, você tem que ter um nível de conforto, sim ou não? Nem que seja um pouquinho, não é? Então ele está num lugar confortável, uma posição confortável. Eu estou falando de alguém relaxado, descompromissado. O ouvido está fechado para aquilo que é pregado no altar, e os olhos estão voltados para aquilo que o mundo oferece. Primeiro o diabo vai tapar teus ouvidos, para não entender o que Deus está falando aqui dentro. Depois ele vai chamar a atenção dos seus olhos para o lado de fora. Depois ele vai dizer: descansa, relaxa, está tudo bem. Relaxa. Sinta o ar aqui de fora, o ar fresco que sopra nesta janela. Sinta o cheiro do mundo, as vozes do mundo. O importante, é que você está dentro da igreja. Eu estou falando de crente, irmão, aqui, olha bem para mim, que não tem preocupação nenhuma. Não se santifica. Vai pecando, não se arrepende. Não ora. Não sabe o que é orar, irmão. Como é que você vai vencer, meu filho? Você não fala com Deus e diz que ama a Deus? Que história é essa? Como você pode amar uma pessoa que você não conversa com ela? Como você pode dizer que tem um relacionamento com alguém que você não conversa? A sua vida está cheia de encontros que Deus marcou com você e você não foi. Mas você diz assim: não, eu estou seguro, eu estou relaxado, vai dar tudo certo no final. Eu gosto de sentar na janela. Nem preocupação de congregar você tem, querido. Para você vir à igreja ou não vir, dá no mesmo. Prefere às vezes ficar em casa assistindo televisão, querido. Troca às vezes o culto por o Big Brother, por jogo de futebol, por qualquer coisa. É interessante que domingo passado é culto de Santa Ceia, sim ou não? E Paulo, falando do culto de Santa Ceia, ele disse assim: tem pessoas que não valorizam a Santa Ceia, e por isso tem entre vós muitos fracos, doentes e muitos que dormem. Tem gente que já não vê valor nas coisas que são sagradas e vitais para a sua vida espiritual. É melhor ter um pastor que fala a verdade na sua cara, querido, do que alguém que te enrola e você continua vivendo errado. O Brasil perdeu a Copa, mas nós estávamos aqui vencendo na presença de Deus. Aí daqui a pouco está fraco, está morto, sem vontade, sem ânimo, e fica assim: eu não sei por que isso acontece comigo. É culpa tua mesmo, porque é descuidado, é relaxado, não cuida da sua vida espiritual. Às vezes tem facilidade de ver defeito nos outros, mas não examina a sua vida para ver onde você está errando.
Não seja o crente da janela, querido, porque o diabo já projetou a sua queda. Mas Deus está dizendo assim: ainda posso despertar alguém nessa noite de quinta-feira. Esse jovem aqui começou muito bem, irmão. Sim ou não? Primeiro, ele foi para o culto. Olha que bênção. Segundo, passou pela mesma porta que todo mundo. Sim ou não? Subiu o primeiro lance de escadas com toda a igreja. Sim ou não? Subiu o segundo lance de escada. Mas quando ele chega lá em cima, ele diz assim: você sabe que eu não quero ficar junto? Você sabe que eu não quero ficar perto? Eu quero ficar na janela. Tem gente que está morrendo espiritualmente, sabe por quê? Quer andar sozinho. Não tem prazer em estar junto com seus irmãos. Não tem prazer de congregar. Não tem prazer de estar unido com a igreja, no corpo. Você está se isolando, achando que está fazendo vantagem. O diabo primeiro te isola para depois te devorar. E você diz: eu quero distância. E se aprendeu isso com quem? Porque este povo aqui pode ter seus defeitos, como todos nós temos, mas nós estamos indo para o céu, queridos, juntos. E a gente vai perdoando, a gente vai se amando, a gente vai abraçando, e a gente vai cultuando junto, e a gente vai para o céu, querido. Oh, glória! Então tem gente que prefere se isolar. Eu me pergunto, querido, Nivaldo, eu me pergunto, Priscila, quantas pessoas passou naquela janela e falou com eu assim: sai daí, rapaz, sai daí, você vai cair, sai daí, é perigoso. Tem vezes que eu pareço um idiota, falando com pessoas: oh, vamos lá, sai daí, você vai cair, rapaz, você não vai aguentar, vamos. Não, tá bom aqui, pastor, eu sei que eu estou fazendo, aqui na janela tá bom para mim, tá fresquinho aqui. Eu me pergunto quantos avisos as pessoas precisam rejeitar para entender que Deus está cuidando dela, está alertando. Sabe qual é o problema, presbítero Eliazar? Aquele jovem subiu o primeiro lance, subiu o segundo, subiu o terceiro, chegou em cima. Engraçado, quando chega em cima, ele quer fazer o culto do jeito dele, quer sentar no lugar que ele escolheu, quer ser crente do jeito dele. Tem gente que quer ir para o céu, Jonathan, só que é do jeito dele. O seu jeito aqui não vale nada. O jeito aqui é o jeito da Bíblia. O jeito aqui é o jeito da palavra de Deus. Ah, mas eu acho, você acha nada, aqui é a palavra. Mas pastor, eu acho que seria melhor, sabe, eu acho que seria melhor assim. A tua opinião não importa, é a palavra de Deus. Você imagina se aqui cada um fizesse aquilo que tem opinião, que pensa, que acha? Meu querido, você veio aqui para ouvir a palavra, obedecer a palavra, seguir a palavra. Não, pastor, eu vou ser crente do meu jeito. Eu vou a cada 2 meses na igreja, tá bom. Eu vou a cada 3 meses, tá bom. Não, pastor, eu vou, mas sabe o que é? Do meu jeito. Vai do teu jeito, vai. Vai do teu jeito. Vai do teu jeito.
Não, pastor, eu não preciso tomar ceia, não. Sabe, eu tô aqui enrolado com esse pecado aqui, mas Deus me conhece. Deus sabe. Deus sabe sim. Por que as pessoas demoram tanto para reagir quando vê que a vida delas está indo ladeira abaixo? Por que algumas pessoas precisam esperar a queda, cair morto, para entender que Deus estava avisando, que Deus estava falando, que Deus estava te incomodando, mas você não dava ouvido? Tem gente que pensa que ainda está na pandemia, não quer contato com os irmãos não quer estar junto não. Você está indo muito bem, não quer sentar junto, não quer abraçar, não quer olhar na cara e dar um sorriso, dizer: meu irmão, eu te amo em Cristo Jesus. Você está indo muito bem do teu jeito, se isolando, vai ficar sozinho. Esse não é o projeto de Deus para nós. Esse distanciamento, essa vontade de se isolar que você está sentindo, é do diabo. Eu que estava sempre junto, chegou lá em cima, quis ficar sozinho. Ele esqueceu que ele estava muito alto, querido, e quanto mais alto, maior a queda. Olha para mim, o diabo sabe que Deus te tirou lá de baixo. Vai dar glória a Deus ou vai ficar olhando? O diabo sabe que Deus tirou você lá de baixo, te levou nos lugares altos da sua presença. Quanto mais alto, maior vai ser a vergonha quando eu derrubar ela. Ele olha para você com a sede, com a fome de um leão, dizendo: eu quero ver o que vai ser dele quando eu derrubar ele lá de cima. Eu já levei ele para a janela, ele já está flertando com o pecado, ele já está olhando para fora, ele já está voltando a se animar com as coisas do mundo. Daqui a pouco ele cai. Só que Deus está dizendo: eu vou despertar meu povo hoje, eu vou despertar meu povo hoje. Dá glória a Deus aí, crente. O diabo sabe que Deus abriu a porta para você, segurou na sua mão, subiu as escadas contigo, te levou a lugares altos. O diabo não quer te atrasar não, querido. O diabo quer te envergonhar. Escuta isso. Ele não quer te atrasar, ele quer te trazer uma vergonha tão grande que você desista de tudo. Nós precisamos entender que para subir com Deus tem que ter responsabilidade. Perdeu de dar glória a Deus, eu vou repetir. Quer subir com Deus? Quer subir com Deus? Levante uma mãozinha assim comigo. Eu quero liberar isso sobre a tua vida, para você tomar posse, cravar na tábua do teu coração. Quer subir com Deus? Então, para subir tem que ter responsabilidade. Deus não vai fazer você subir para ficar igual a criança, um menino mimado lá em cima, a ponto de cair e envergonhar o nome dele. Não! Para subir tem que ter responsabilidade. Deus não vai te levar lá em cima para você ficar cheio de coisinha, cheio de mimado, cheio de esquisitice. Não, aqui é do meu jeito. Não, querido, para subir tem que ter responsabilidade. Agora olha para cá. Uma pessoa que está na janela, ela pode cair para dentro ou para fora, sim ou não? E ele caiu para onde? Para fora. É interessante porque
Isso significa que ele já estava inclinado mais para fora do que para dentro. Tem gente, querido, que está mais para fora do que para dentro. Perceba, Paulo está pregando, sim ou não? Mas ele está ouvindo? Tem gente aqui que devia sair do culto, no final do culto chegar em casa e falar assim: pastor, manda o link da mensagem completa que está gravando, eu tenho que assistir tudo de novo, porque eu não ouvi nada. A palavra não entra, a palavra não muda, a palavra não te transforma, porque não entra, não entra. O diabo te trouxe um sono terrível, um sono espiritual, querido. A mente está funcionando aqui, mas o seu espírito está cansado. Não estou falando de cansaço físico, eu estou falando de gente que não tem apetite pela palavra de Deus. Quem está me ouvindo, diga amém. Eu imagino a queda de Eutico. Você já imaginou alguém acordar caindo? Você já imaginou alguém acordar em queda livre, irmão? Quando ele abriu os olhos, Uriel, quando ele abriu os olhos, acabou. Deixa eu te dizer uma coisa. Cuidado, porque pode não dar tempo. Cuidado, porque você está dando tempo para acordar e pode não dar tempo. E quando você acordar, vai ser tarde. Deus está dando uma oportunidade para você nesta noite provocar a sua própria restauração, querido. Sim ou não? O jovem está morto no chão. O culto foi o que, irmão? Paralisado, sim ou não? Olha para cá, o culto não estava acabando. Diga comigo, o culto não estava acabando, mas teve que parar. Era meia-noite, mas Paulo não estava nem na introdução da mensagem. O menino caiu. Paulo tem que parar o culto. Você não entende que por causa da sua irresponsabilidade, a igreja precisa parar para dar assistência, porque você não tem se cuidado, querido. Quando você não se cuida, alguém vai ter que ir lá cuidar de você. Você não percebe que essa energia podia estar sendo gasta com quem não conhece Jesus ainda? Você não percebe que esse obreiro que está sendo dedicado para cuidar de você, não porque você precisou, porque qualquer um pode precisar. Eu estou falando de alguém que não se cuida, não ora, não lê Bíblia, não congrega, não obedece, não santifica, vive de qualquer jeito. E depois vai dizer: pastor, ora por mim. Você está entendendo? Que às vezes nós estamos investindo tempo com pessoas que eram para estar voando, era para a gente estar ganhando mais alma. É forte isso, querido. Se você se cuidar, você está ajudando a igreja a avançar. Não, eu vou repetir, levanta a mão lá em cima. Se você se cuidar, você está ajudando a igreja a avançar. Eu estou encerrando. Os irmãos desceram correndo, pegaram o morto, irmão. Pegaram quem? Pegaram o morto. Levantaram assim, ó. Oh meu Deus, que situação. Que situação. O morto em pé, irmão. É isso que está no texto. Atos capítulo 20, verso 9. O morto foi levantado.
Eles olharam para o outro e disseram assim: esse aí não tem mais jeito. Tanto que a gente avisou, tanto que a gente falou. Você já viu esse tipo de comentário, irmão? Você lembra da irmã Ciclana? Eu lembro. Pois é, que situação. Tanto que o pastor insistiu com ela, né? Tanto que os irmãos falaram, tantas visitas, quantas vezes, né? Pois é, agora está daquele jeito. Entenda uma coisa, querido: Jesus te ama. Jesus te ama, e não é este o fim que Deus tem para a tua vida. Oh, meu Deus do céu. Levantaram o morto, mas o morto está morto. Aí o texto diz que ele estava morto, sim ou não? Então isso é um caso encerrado, está morto. Mas Paulo olha para ele, para o corpo, e diz assim: a alma ainda está aí. Sabe o que ele está dizendo? Ainda tem jeito. Ainda tem jeito. Não, levanta a tua mão lá em cima. Deixa eu falar com alguém aqui essa noite, que pensou que acabou, que pensou que não tem mais jeito, que pensou que não tem mais saída. Deus está olhando para você agora, estirado no chão, e está dizendo: ainda tem vida aí, ainda tem alguma coisa aí dentro. Ora, macandarama. Agora vem uma parte maravilhosa, meu Deus do céu. Paulo vai abraçar o morto, irmão. Paulo vai abraçar o jovem morto. Eu estou falando de gente aqui que está me ouvindo pregar, mas já morreu, que está participando desse culto, mas está morto espiritualmente. Você sabe que não tem mais nada aí. Você vê este irmão alegre do teu lado, entusiasmado, e você num desânimo completo. E você sabe, alguma coisa está errada com você. Você sabe que você não é o mesmo. Você sabe que alguma coisa jogou você lá de cima aqui embaixo. Mas Deus te trouxe aqui para te mostrar o poder de um abraço. Deus está falando com alguém que o abraço pode tirar você desta situação. Um abraço pode, oh meu Deus do céu. Vai ficando de pé, querido. Fecha os teus olhos comigo. Fecha os teus olhos. Eu quero ser profeta de Deus para a tua vida aqui. Deus está dizendo: se você não consegue acreditar em mais nada, acredita no poder de um abraço essa noite. Eu quero todos os obreiros da intercessão se preparando agora. Hoje você não vai orar por ninguém. Hoje você vai só dar um abraço. Sabe o que Deus está dizendo? Já oraram por você, não adiantou. Já intercederam por você, não resolveu. Você já ouviu pregações e mais pregações e nada mudou. Aí Deus está dizendo: hoje eu vou mudar a estratégia. Hoje você vai conhecer o poder de um abraço. Eu não sei se você está entendendo, mas Deus vai usar alguém aqui para abraçar você. Oh, e esse abraço vai te curar, querido. Este abraço vai restaurar você.
Esse abraço vai sarar a tua alma. Deus vai mostrar aos intercessores, às pessoas que precisam de um abraço. Mas não só os intercessores. Eu quero que pessoas no meio da igreja saiam dos seus lugares e saiam andando no meio da igreja, porque Deus vai te mostrar alguém que precisa de um abraço aqui hoje. Hoje eu vou curar você, filho, eu vou curar você. Sai do teu lugar para abraçar alguém, querido. Na Manaracândia. Thaís, lá na sala, lá, Thaís, dos babies, vai. Mateus, sai do teu lugar para abraçar alguém, filho, em nome de Jesus. Vai. Oh, aleluia. E hoje eu vou curar. Eu vou curar. Sai do teu lugar, jovem, para abraçar alguém. O teu abraço vai levantar alguém aqui hoje. O teu abraço vai trazer vida para alguém aqui hoje. E hoje eu vou curar você. Você não sabe, mas eu estou vendo. Eu te conheço também por dentro. Tudo que se passa com você. Vai! E hoje eu vou. Tem gente. Quando Paulo levantou aquele moço voltou à vida, Jonathan. Quem estava perto pensou assim, Diego: o que Paulo vai fazer agora? Vai acabar o culto. Mas Paulo não, Paulo disse assim: vamos subir de novo, porque o culto vai continuar.